1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela palavra que o Senhor tem nos dado, Senhor, sábado após sábado. E nos achegamos ao Senhor nesta hora, neste momento, para ouvir de Ti, Senhor. Para ouvir da Tua boca, a palavra que sai da Tua boca, para sermos edificados pela palavra, pela unção, pelo Espírito Santo. Então fala conosco, nos edifica mais uma vez. Sê conosco em graça e em misericórdia nesse momento, dando-nos a capacidade no Senhor de ouvir a palavra e reter a palavra. Pedimos isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, observando e descrevendo sobre a igreja dos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo visivelmente reconhece uma igreja eleita em Deus. Aí no verso 4, ele diz assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. A igreja dos Tessalonicenses era uma igreja reconhecidamente eleita. Era notório, era visível que os irmãos eram uma igreja eleita no Senhor. Paulo reconhece, Paulo, Silvano, Timóteo, esses irmãos reconhecem a eleição nesta igreja. Bom, sobre isto, as questões que nos interessam são as seguintes. Quais são as características de uma igreja eleita em Deus? Como reconhecer uma igreja eleita em Deus? Bom, dando continuidade ao estudo da semana passada, com base no testemunho desta igreja dos Tessalonicenses, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Semana passada nós vimos 5 características de uma igreja eleita. Hoje nós vamos ver 4 características que fazem reconhecer verdadeiramente uma igreja eleita no Senhor. Reconhecendo, irmãos, Paulo diz, amados de Deus, a vossa eleição. Então vamos lá, sem demora, me acompanhe. 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Sexta característica essencial reconhecida na eleição do Senhor. Guardem isso, irmãos, uma igreja eleita em Deus é uma igreja onde a palavra de Deus opera eficazmente. Veja só, Paulo diz assim aí no verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Paulo pensava na igreja, quando ele pensava na igreja dos Tessalonicenses, Paulo estava sempre dando graças. Ele começa lá no capítulo 1 dando graças, ele já inicia a carta assim, e por toda a carta que ele vai descrevendo, que ele vai falando, ele vai recordando, vai pensando e vai agradecendo a Deus por essa igreja. Paulo, havia para Paulo muitas razões para se dar graças a Deus por essa igreja, entre elas esta aqui em especial. Ele diz, é que tendo em vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, o qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes.
Ao olhar para a igreja de Tessalonicenses, Paulo reconhecia uma igreja, irmãos, que tendo recebido a palavra, com efeito, ou seja, efetivamente, de verdade, a palavra operava eficazmente neles. O que isso significa? Significa que a palavra de Deus neles estava realmente gerando os frutos, gerando a vida, gerando a transformação ao qual ela cumpre. Né? Isto é, não havia naquela igreja desperdício da palavra. A palavra realmente estava cumprindo o propósito de Deus para a vida deles. Isso Paulo via e reconhecia. Era motivo de graças a Deus, porque eles tinham recebido a palavra e a palavra neles, eles não só tinham recebido a palavra, mas a palavra neles estava operando. De que maneira? Eficaz. Eficazmente. Ou seja, a palavra cumpria todo o propósito na vida deles. Qual que era a razão, qual era o motivo disto ser assim nesta igreja? Por que isso foi assim lá em Tessalônica? Há uma razão certamente para isso. Veja só, Paulo aqui diz assim: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, aí ele diz, acolhestes, não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus estava lá operando eficazmente na igreja dos Tessalonicenses? Por quê? Porque a igreja dos Tessalonicenses foi uma igreja que acolheu a palavra do apóstolo Paulo, de Timóteo, de Silvano e outros irmãos, não como uma palavra de homens, mas como a palavra verdadeiramente de Deus. Irmãos, o verbo usado aqui no texto é acolher. Em outras palavras, isso representa que Tessalonicenses recebeu, hospedou, deu amparo, deu ouvidos, considerou, atendeu a palavra do apóstolo como a palavra de Deus. Acolheu. Né? Hospedou a palavra. Guardou, reteu a palavra. Achou morada neles essa palavra. Foi acolhida por eles. Irmãos, uma igreja eleita no Senhor é uma igreja que verdadeiramente acolhe a palavra de Deus e que, consequentemente, tem a palavra de Deus operando eficazmente neles. Paulo viu a palavra neles. Paulo viu a palavra operando neles eficazmente. Por isso ele dava graça. Paulo dava graças, né? Outra razão ainda temos nós, incessantemente, para dar graças a Deus, é que vocês têm a palavra aí operando em vocês. Reconhecemos isso em vocês. É visto, é notório, é visível isso. Vocês não têm só recebido a palavra, mas a palavra tem operado eficazmente em vós. Incessantemente damos graças a Deus por isso. Irmãos, a igreja eleita é a igreja que acolhe e que a palavra opera eficazmente. Quando Deus vai olhar para a igreja eleita, Ele quer ver a palavra ali operando e de maneira eficaz. Bom, vamos para outra. 1 Tessalonicenses agora 3, verso 11 a 13. 1 Tessalonicenses 3, verso 11 a 13. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam nossos caminhos até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Sétima característica primordial reconhecida na eleição do Senhor. Irmãos, uma igreja eleita em Deus é sem dúvida alguma uma igreja onde Deus trabalha, sabe aonde?
no coração. No coração. Esse texto traz algo muito lindo. Paulo orando, a respeito da igreja, diz assim, verso 11 e 12. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Senhor, nosso Jesus, dirija o nosso caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor para uns com os outros, para com todos, como também nós para convosco. Observe aqui um detalhe curioso. Paulo queria estar com aqueles irmãos. Esse era o desejo de Paulo. Paulo rogava a Deus que o Senhor dirigisse os seus caminhos até aqueles irmãos. Por quê? Porque Paulo queria estar com aqueles irmãos. Irmãos, quem não quer estar com irmãos assim, não é mesmo? Até mesmo Paulo queria estar no meio deles. Uma igreja que tinha fé operosa, tinha abnegação do amor, uma igreja que era marcada pelo poder de Deus, uma igreja onde a palavra operava eficazmente. Até irmãos maduros na fé querem estar entre irmãos assim, como era o caso de Paulo. Que o Senhor me dirija até vocês, que os meus caminhos sejam dirigidos pelo Senhor até vocês. Paulo queria estar no meio daquela igreja. Agora olha só, Paulo também rogava que o Senhor fizesse ainda algo nos irmãos. Paulo está rogando, orando, pedindo que ele seja encaminhado para aqueles irmãos, mas Paulo também roga por algo, para que Deus ainda fizesse algo naqueles irmãos. E ele diz assim, o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Na oração de Paulo havia este pedido. Paulo pedia ao Senhor que o Senhor, ainda fizesse com que a igreja dos Tessalonicenses crescesse e aumentasse no amor de uns para com os outros. Por que isso? Paulo visava um fim aqui nisso. Qual era o fim disso? Qual era o objetivo disso? O verso 13 diz assim, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Eis aqui, irmãos, algo muito importante. Paulo estava orando pela igreja para que Deus fizesse algo nela. Paulo orava para que a igreja crescesse e aumentasse no amor, a fim de que o coração deles fosse confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de Deus. Irmãos, permita-me colocar isso em outras palavras. O que isso em resumo significa? Significa que Paulo orava para que a obra de Deus no coração dos irmãos daquela igreja cada vez mais fosse sendo aprimorada, fosse crescendo, fosse aumentando pelo próprio Senhor, até que naquele dia, do encontro deles com o Senhor, eles fossem realmente confirmados. Guardem essa palavra. Confirmados na sua presença. Essa carta ela fala o tempo todo sobre a eleição do Senhor, sobre uma igreja eleita, sobre uma igreja confirmada. Irmãos, guardem essa mensagem. A palavra que traz essa cena, o Senhor trabalhando no coração dos irmãos para confirmá-los em sua presença. A palavra que traz essa cena, o Senhor trabalhando no coração dos irmãos para confirmá-los em santidade, em isento de culpa, fazendo-os crescer, aumentar, produzindo amor, para de fato os confirmar eleitos. Irmãos, seguramente eis aqui uma característica de uma igreja eleita, uma igreja que a palavra está operando eficazmente e o Senhor está trabalhando no coração para confirmá-los em sua presença. Para que eles, na sua presença, sejam encontrados isentos de culpa. Olha que lindo isso. Isentos de culpa, em santidade, e sejam confirmados pelo Senhor. Tomara que todos aqui entendam a importância e a seriedade desses assuntos do Evangelho. Que é o que o Senhor quer fazer com nós.
e está acima de qualquer propósito. Sermos confirmados na sua presença. Mas quem será encontrado assim, irmãos? Sem dúvida nenhuma, aquele que o Senhor estará trabalhando no seu coração. A fim de que, diz a palavra, seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus Pai. Sem dúvida nenhuma, irmãos, igreja eleita no Senhor tem o coração trabalhado pelo Senhor. E aí vai, com certeza, muito além de qualquer tipo de religiosidade. Tem que ter o Senhor realmente ali no coração, trabalhando. O amor crescendo, os frutos crescendo, a obra de Deus crescendo, o amor por Deus crescendo, o amor uns por os outros crescendo, o Senhor, Cristo crescendo, mas o Senhor trabalhando no coração. Se a gente fechar o coração, se a gente endurecer o coração, se a gente não permitir que o Senhor trabalhe no nosso coração, difícil. O Senhor tem que trabalhar no nosso coração. Bom, isso não é tudo. Tem mais. Olha só. Tessalonicenses 4:1 agora. Diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis de viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Oitava característica, irmãos, de uma igreja reconhecida, né, na eleição do Senhor. Uma igreja eleita em Deus, seguramente é uma igreja que vive de maneira que agrada a Deus. Em outras palavras, é uma igreja que vive para agradar a Deus. Sobre os Tessalonicenses, Paulo dá esse testemunho. Isso é um testemunho que ele está dando sobre aquela igreja. Ele diz: irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Segundo Paulo, a igreja de Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, era uma igreja que vivia para agradar a Deus. Paulo aqui afirma que da maneira que se deve viver para agradar a Deus, eles, os irmãos lá, efetivamente estavam fazendo. O que é efetivamente? Com certeza. Mais do que certeza. Os irmãos viviam de verdade para agradar a Deus. Isso ele reconhece, irmãos. Quando Paulo olhava para a igreja, Paulo via os irmãos vivendo para agradar a Deus. Irmãos, ponto fundamental nesta questão. Segundo a palavra, há uma maneira que se deve viver para agradar a Deus. Pergunto, de que maneira a igreja deve viver para agradar a Deus? De que maneira? A gente tem que saber, né? Como a gente pode viver para agradar a Deus se sequer sabemos a maneira que se vive para agradar a Deus? 3 considerações, irmãos, básicas sobre isto. Uma igreja, primeira, uma igreja que vive para agradar a Deus vive em santificação. Olha só esse texto a seguir. 1 Tessalonicenses 4, 3, 8 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dissarte, portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito.
Queremos agradar a Deus? Queremos viver para agradar a Deus? Então esta é a vontade de Deus, a santificação. Que cada um de nós, diz a palavra, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Segundo a palavra, irmãos, quem rejeita estas coisas, rejeita a Deus e não a homens. Como se deve viver a igreja para agradar a Deus? Primeira questão, irmãos, essencial, porque esta é a vontade de Deus, santificação. E isto Paulo viu na igreja de Tessalonicenses, porque ele falou assim, estáis fazendo efetivamente. Paulo então reconhece uma igreja vivendo em santidade. Os irmãos estavam em santificação. Viviam em santificação. Se queremos agradar a Deus, sem dúvida nenhuma, temos que procurar, buscar a santificação, a santidade. Segunda consideração, irmãos, uma igreja que vive para agradar a Deus, vive em amor fraternal. 1 Tessalonicenses 4, 9 a 10 diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade do que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando. Isso mesmo, para com todos os irmãos e toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, que progredis cada vez mais. Os irmãos ali em Tessalônica, eles praticavam algo. O que, irmãos? O amor fraternal, uns para com os outros. E isto Paulo reconhece. Paulo viu. Eles estavam praticando o amor fraternal. Paulo só queria que eles progredissem mais e mais, tanto na santificação como no amor fraternal. Esses irmãos já praticavam e ele só exorta, continuem praticando, continuem progredindo, continuem crescendo mais e mais, porque esta é a vontade de Deus. Porque é assim que se vive para agradar a Deus, porque é assim que é viver para agradar a Deus. Santificação, amor fraternal, progredindo mais e mais. Terceira consideração, irmãos, uma igreja que vive para agradar a Deus, ela vive em cuidado e em trabalho. Olha só, a ponto de demonstrar até dignidade para com os de fora. 1 Tessalonicenses 4, 11 a 12 diz: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Bom, em resumo, tudo isso representa um viver que agrada a Deus, né? Tudo isso representa a maneira que devemos viver para agradar a Deus. Uma igreja eleita no Senhor vive para agradar a Deus. Vive da maneira que agrada a Deus. Então ela vive em santificação, ela vive no amor fraternal, progredindo mais e mais, e ela vive cuidando das coisas que são suas e trabalhando com as próprias mãos. Tem cuidado, tem zelo, tem trabalho, tem dignidade, e os outros, diz aí, os de fora, reconhecem isso. Esta é a maneira, diz a palavra. São as características de uma igreja eleita no Senhor. Bom, para encerrarmos o estudo, 1 Tessalonicenses 5, verso 4 a 10. Diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação
mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Nona característica vital reconhecida na eleição do Senhor, irmãos, uma igreja eleita em Deus é também, sem dúvida, uma igreja que não está dormindo. Não está dormindo. Tem igreja dormindo? Tem. A gente pode estar dormindo? Pode. Pode. A cena lá das 10 virgens, ela é perfeita. Aguardando o noivo, mas as 10 ficam dormindo, mas sim preparadas, assim como não estão preparadas. Lembra disso? Bom, irmãos, uma igreja eleita em Deus, ela não está dormindo quanto à volta do Senhor. Pelo contrário, é uma igreja vigilante, sóbria e revestida. Igreja vigilante, sóbria e revestida. O texto aqui é claro sobre isso, irmãos, e dispensa até muitos comentários. Segundo a palavra de Deus, em relação ao dia do Senhor, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa, como diz aí a palavra, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Paulo está falando isso para uma igreja eleita, reconhecida, eleita. E ele fala, irmãos, não sejam apanhados nas trevas, para que aquele dia não seja para vós como uma surpresa, como um dia que o ladrão vem. Olha, reconhecendo, irmãos, a vossa eleição em Deus. E depois ele fala, mas irmãos, não sejam achados nas trevas. Não sejam achados, irmãos, dormindo. Não podemos estar dormindo. Claro que isso aqui é espiritual. Nós não estamos falando de uma cochilada no meio da tarde ou à noite. Se Jesus voltar à noite, no meio da madrugada, o que eu faço? Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre dormir como os demais, diz aí o verso 6. Não durmamos como os demais. Ou seja, como os que não conhecem a Deus. Como os que não são eleitos. Não durmamos como os demais. Irmãos, aqueles que não creem, aqueles que não reconhecem, que não aguardam o Senhor, né, não estão aguardando a volta do Senhor, essa é a perspectiva bíblica. Eles estão dormindo. Estão em sono. Ou seja, não notam, não percebem o que está acontecendo. Espiritualmente falando, para eles, nada está acontecendo, porque é assim que a pessoa fica num estado de dormência, né? Dormindo. Bom, Paulo diz, versos 6 a 8, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, somos de dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Não sei se vocês perceberam, mas esse texto, na verdade, une 3 características de uma igreja eleita. Esse texto está unindo 3 características de uma igreja eleita. Quais são elas? A sobriedade, ele diz, sejamos sóbrios. A vigilância, ele diz, vigiemos. E o revestimento, porque ele diz, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Irmãos, eis aqui uma tríade de uma igreja eleita no Senhor. Uma igreja eleita no Senhor é uma igreja sóbria, vigilante e revestida, ou seja, acordada espiritualmente. Na luz do dia espiritualmente. Filhos da luz, não dormindo. Entendem isso, irmãos? Quanto à volta de Jesus. Bom,
É claro que se você olhar para aqui, Tessalonicenses, para a carta, você vai poder encontrar outras características de uma igreja eleita. Mas eu acredito que se a gente olhar para essas 9 características, né, dá para a gente ter uma boa noção do que o Senhor requer de nós na sua eleição. Irmãos, definitivamente o Senhor construiu um padrão, um modelo, né, em sua palavra. Cabe a nós buscarmos viver esse padrão. Precisamos estar atentos e abertos a isso, né? Quantas coisas a gente vê na igreja, de uma igreja eleita? A gente vê a fé operante, a gente vê a abnegação do amor, a gente vê a esperança, a firmeza da esperança, a gente vê a igreja na palavra e no poder de Deus, não só na palavra, mas no poder de Deus. A gente vê uma igreja em modelo na conversão e na ação do Evangelho. A gente vê uma igreja onde a palavra opera eficazmente. A gente vê uma igreja, que mais? Com o coração sendo trabalhado no Senhor. Que mais? Uma igreja que vive para agradar a Deus. E que mais? Uma igreja acordada. Acordada. Irmãos, quando o Senhor voltar, Deus quer nos encontrar acordados. Espiritualmente. Acordados. Deus, quando Ele encontrar com a sua igreja, Ele quer escolher, e Ele vai escolher para si a igreja acordada. Não durmamos como os demais. Bom, que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor trabalhe e cumpra em nós os seus desígnios. Para que também naquele dia, reconhecidamente, irmãos, sejamos vistos como a igreja eleita no Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela capacidade de entender a palavra, de discernir a palavra, coisas espirituais sendo transmitidas pelo Senhor a nós. Pai, vemos na sua palavra as características daquilo que o Senhor requer de nós, daquilo que o Senhor quer de nós, daquilo que o Senhor planejou para nós, como igreja do Senhor, como corpo do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, por amor a Ti mesmo, por amor ao Teu nome, nós pedimos que o Senhor, em Ti mesmo, nos dê essa capacidade de vivermos, praticarmos, sermos exatamente esta igreja que cumpre com o Teu querer, com a Tua vontade e que vive para agradar ao Senhor. Obrigado pela palavra do Senhor. Senhor, a palavra é valiosa para nós. Temos ela como preciosa e queremos guardá-la nas nossas vidas. Nós pedimos isso e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por esta hora, obrigado pela vida de cada irmão, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu hoje. É hoje a hora que o Senhor nos dá. Obrigado por esta hora. Obrigado pela comunhão que teremos, obrigado pelo alimento, obrigado por cada vida, por cada família aqui representada. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.